ouvir a voz do Salvador. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 32 a 37. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 32, depois a gente continua a leitura. Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi estava falando, esse texto está falando a respeito de Golias. Golias estava de um lado com o exército dos filisteus afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel, do povo de Deus. E os soldados de Israel estavam todos receosos de enfrentar aquele gigante. E ele ia lá e falava um monte de coisa, um monte de afrontas, e ninguém se dispunha a ir lutar contra ele. Davi foi levar uma marmita lá para os seus irmãos e escutou o que estava acontecendo. Escutou o gigante falando para o exército, e ele começou a questionar os seus soldados, os soldados do seu reino. Pergunta, mas e aí, vocês vão deixar o cara ficar falando essas coisas aí? Vocês vão deixar ele continuar falando dessa forma? E Davi se dispôs, depois do desenrolar da história, Davi se dispôs a ir lutar contra esse gigante. A gente estudando a vida de Davi, o tempo do reinado dele, Davi depois se tornou rei, e foi rei até bem velhinho, toda a história, todo o desenrolar até a morte dele, a gente sabe que esse episódio, ele era bem novo, ele era um adolescente. Talvez da idade de vocês que estão aqui na frente, um pouquinho mais velho, talvez pouca coisa. E aí ele chega para o rei, e diz o que está escrito nesse versículo 32. É um cabra muito da peste, muito porreta. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque o teu servo irá e pelejará contra ele. Davi não era guerreiro, ele não era soldado. O que foi que deu na cabeça desse rapaz, desse adolescente, de se dispor para lutar contra um gigante? Qual é essa disposição que surge no coração de um adolescente para enfrentar um gigante? E aí a gente continua a ler o texto para fazer a nossa reflexão. Versículo 33. Porém, Saul, que era o rei, disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Quando a gente lê esse texto, nós focamos muito nessa expressão final. Vai, enfrenta o gigante, e o Senhor seja contigo. Cada um de nós temos os nossos gigantes. Eles chegam e a gente precisa enfrentá-los. Hoje nós estamos juntos, como o pastor falou, enfrentando um gigante junto com a Nilceia, o Luciano e a Ana. Há um tempo atrás, a Tawane estava internada, tomando injeção, tentando descobrir o que estava acontecendo, e todo mundo numa apreensão. Alguns dias atrás, a Abigail estava internada. Um tempo mais atrás, a Lloyd perdeu o bebê na primeira gravidez.
E nós enfrentamos essas dificuldades que vêm contra nós. Pode ser o desemprego, pode ser um relacionamento, um casamento que está passando por tanta dificuldade, às vezes até a separação. Pode ser um filho que está entrando por um caminho tortuoso, que Deus não aprova. E a gente muitas vezes não sabe de onde tirar coragem para enfrentar essas lutas, para enfrentar esses gigantes. Como pode um adolescente ter tanto ímpeto para falar dessa forma diante do exército que estava representando ele e o seu povo, diante do rei, e se posicionar dessa forma? A gente tem certeza que Davi era um rapaz temente a Deus, e que esse temor do Senhor o impulsionava acima de qualquer coisa e acima de qualquer preparo, até porque ele era apenas um adolescente. Então, que preparo um adolescente tem para enfrentar os gigantes da vida, né? Qual dos adolescentes aqui paga a conta de luz, de água, conta de escola, transporte, gasolina, né? Os gigantezinhos que a gente tem para enfrentar por aí. E aí, pensando nessa reflexão, nós tivemos um estudo há pouco tempo atrás com os adolescentes no King's Kids, e o tema era o princípio do urso e do leão. Nós precisamos aprender a enfrentar o urso e o leão que se apresenta à nossa vida, para depois estarmos preparados na hora que o gigante aparecer. Porque o urso e o leão, ele se apresenta constantemente para nós. No caso de Davi, porque ele se dispôs, ele estava disposto. O texto diz que ele era ainda novo quando ele apacentava o rebanho do pai dele. O versículo 33, Saul olha para ele e diz assim: mas rapaz, você ainda é moço, você ainda é novinho demais. Mesmo sendo novinho, ele já tinha uma disposição e uma experiência de trabalho. E aí no versículo 34 diz assim: respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ou seja, Davi está falando assim: olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Antes disso tudo acontecer, antes de estar aqui, eu já trabalhava, eu já cuidava das ovelhas do meu pai. Poder ter essa disposição para assumir responsabilidades. E assumir responsabilidade sempre levanta leão e urso. Você pode lembrar, agora que eu estou falando, você pode lembrar lá no seu trabalho de um leão, de um urso que tem se levantado ou que já se levantou, que você teve que pegar pela barba, que você teve que encarar dentro da faculdade, dificuldades que a gente encontra, que a gente passa na nossa vida. É assim que acontece. Cada vez que a gente se dispõe a trabalhar, a gente encara dificuldades na nossa vida e precisamos encará-las. Davi não correu, ele não fugiu da raia quando apareceu lá o urso, o leão, e arrebatou uma das ovelhas do seu pai. Sempre vai aparecer dificuldade quando a gente se dispõe no nosso serviço. Resta a gente perguntar: será que nós, como povo de Deus, será que você, como servo do Senhor, será que a gente tem se disposto na obra do Senhor a fazer aquilo que o Senhor tem nos capacitado a fazer? Para o pai de Davi, e talvez até mesmo na cabeça de Davi, ele pensava assim: bom, eu sou um pastor de ovelhas e vou fazer de uma maneira bem feita. Então eu não vou deixar qualquer urso, qualquer leão chegar aqui e comer as ovelhas, e arrebatar as ovelhas, e carregar as ovelhas. Não, eu vou protegê-las, porque esta é a minha responsabilidade. E aí nós podemos fazer uma aplicação bem eclesiástica, bem de igreja, nesse texto aqui. Mas pode ser para toda a vida. Eu posso falar para você assim: você tem assumido a responsabilidade que Deus tem te dado lá na sua célula, no seu grupo familiar? No ministério, na igreja, o dom, o talento que Deus tem te dado, você tem assumido essa responsabilidade diante do Senhor? Você tem ido para o pasto cuidar das ovelhas que Deus tem dado na sua mão? Esta era uma situação que Davi podia falar tranquilo.
Eu estava lá apacentando. Eu tenho apacentado as ovelhas do meu pai. E não vou deixar que urso nem leão algum venha a tirar as ovelhas do rebanho. Mas nós podemos fazer uma aplicação em qualquer área da nossa vida, baseado nesse texto. Será que a gente se dispõe nos estudos? Vocês que estão aqui na frente, será que vocês poderiam chegar diante de uma situação que se apresenta, de uma oportunidade, e falar bem assim: olha aqui meu boletim, eu estou matando urso e leão. Pode confiar em mim. A Lloyd estava fazendo entrevista com meninos que são selecionados do estado todo para ir para os Estados Unidos. Tudo pago pelo governo do Brasil e pelo governo americano. São selecionados meninos de todos os estados, depois esses meninos vão para uma outra seleção em Brasília e a metade vai para os Estados Unidos. Todos de escola pública, todos que estão envolvidos em algum projeto social. Um trabalho maravilhoso, lindo demais. Meninos extremamente capacitados. Aí a Lloyd estava falando de uma garota que veio no ano passado e que ela parecia tão fraquinha no nível dos outros assim, e ela não passou, ficou nas primeiras etapas. E esse ano ela voltou. E a Lloyd falou: bem, de novo essa menina, será que ela melhorou tanto assim? E foi uma das melhores, foi uma selecionada. Porque durante um ano matou urso e leão. Chegou na frente do Golias agora com um monte de meninos bons de inglês, bons de comunicação, bons na ação social que faz, bom no envolvimento com a sua sociedade, e pode chegar lá e se apresentar como uma oportunidade. Davi se apresentou diante de Saul. Nós nos apresentamos diante do Rei dos Reis, do Rei de Saul. E precisamos questionar o nosso coração diante do Senhor. Será que a gente tem encarado as responsabilidades que Deus tem nos dado no dia a dia? As dificuldades que se apresentam a nós temos encarado com a força do Senhor? Não, eu vou encarar. E olha só, apareceu dificuldade na minha frente porque eu estava lá apacentando. É porque estava lá apacentando que apareceu a dificuldade. Se Davi não estivesse lá no meio do rebanho, cuidando das ovelhas do seu pai, se estivesse lá no quarto, jogando videogame, brincando, assistindo filme, ou qualquer coisa que a gente possa fazer, já uma aplicação direta aqui para a nossa vida, talvez ele estivesse apenas perdendo a oportunidade de crescer na sua experiência, naquilo que Deus estava preparando para ele. E às vezes nós não queremos assumir responsabilidade. Às vezes a gente é um empregado e o cristão tem que tomar muito cuidado com o seu testemunho no seu local de trabalho. Essa semana eu fui comprar um sorvete aqui no shopping. Cheguei lá, a máquina estava apitando. A máquina do sorvete estava apitando. Aí eu perguntei: o que foi isso? Aí o garoto: não sei o que é não, é que a máquina está acelerada aí, está gastando energia à toa aí. Mas não é meu dinheiro mesmo que está queimando? Eu olhei assim e falei: mas é muito despreparado, né? Ele não está sabendo que é o emprego dele, que é a função dele, cuidar disso, se responsabilizar por isso. Às vezes a gente pensa assim, como no encontro de casais, no jantar de casais que foi preparar ali, e o funcionário disse assim, na hora que o patrão saiu, ele falou bem assim: agora eu vou ligar o ar-condicionado tudinho aqui do salão, porque o patrão só vai voltar mais tarde, e agora que ele saiu, a gente pode consumir mesmo. Aquela atitude de quem só faz na frente de outras pessoas. Davi não estava na frente de ninguém. Davi poderia chegar para o seu pai lá e falar bem assim: ó pai, não deu para fazer nada. Apareceu o urso, o leão lá, eu não ia enfrentar um urso e um leão. Mas o texto diz que ele foi atrás. O texto diz exatamente disso. Eu saí após ele. No versículo 35. Eu fui atrás e não deixei que essa oportunidade de matar esse animal passasse na minha frente. E livrei o cordeiro da sua boca. Ele ainda se levantou contra mim, ainda tentou me abocanhar, mas eu o feri novamente e o matei. Às vezes dá aquela canseira, né? Falar para vocês agora, né? Estuda para passar.
num concurso e faz 1, 2, 3, não passa, dá aquele desânimo. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E uma das coisas que nos ajuda a fortalecer no Senhor é assumir as responsabilidades que Deus tem colocado na nossa mão hoje. Deus te deu um emprego hoje, faça bem feito lá no emprego que você está. Seja um bom testemunho lá. É interessante que a gente fala isso para vocês como estudante, como quem está trabalhando, mas o empregador passa por isso também. O empregador pega o funcionário lá que não sabe de nada, às vezes não sabe nem ligar o computador, prepara o cara, manda para um curso. Quando o cara já está sabendo de tudo, de todos os trâmites da empresa, está um bom funcionário, aí ele passa num concurso e vai para outro lugar. Ou consegue um emprego onde ele vai ganhar melhor. E o empresário apenas tem que abrir mão e começar a investir em outra vida, não pode recuar. Não pode falar assim, não, toda hora aparece um leão, toda hora aparece um urso, eu já vou desistir disso, vai, deixa eles levarem as ovelhas aí. Só vai encarar o leão e o urso quem estiver no pasto, quem estiver apacentando, quem estiver cuidando das ovelhas. E aí você pode pensar na sua família. Você pode pensar nos seus amigos, você pode pensar no ministério, na célula, você pode pensar e aplicar isso em qualquer área da sua vida. Se dispondo para trabalhar, os gigantes se levantarão. E com certeza, você vai precisar estar preparado. O gigante se levantou e começou a afrontar o exército de Israel. E Davi, que era só um menino, o texto continua aí a partir do versículo 28 e diz que a armadura que deram para Davi de soldado nem servia nele, ele nem conseguia andar com aquela armadura de tão grande que ficou nele. E ele foi sem a armadura encarar um guerreiro que já era experiente. Porque ele tinha o Senhor do lado dele. E essa expressão de Saul, no versículo 37, no finalzinho, vai, e o Senhor seja contigo, é extremamente importante para a nossa vida, queridos. Porque tem responsabilidades que o Senhor nos capacitou a fazer. Tem coisas que nós estamos habilitados a fazer. Tem coisas que o Senhor não vai fazer por você, porque Ele já te capacitou para fazer. Mas tem coisas que a gente não tem nada o que fazer, a gente não consegue fazer. E aí a gente precisa declarar a nossa dependência de Deus. Aí nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, aqui já não adianta mais, eu matei o urso, matei o leão, eu cuidei das responsabilidades que o Senhor me deu, eu cuidei das ovelhas que o Senhor me deu, encarei todas as dificuldades que se apresentaram, matei o gigante Golias até, mas tem situações que nós não conseguimos, tem situações que nós somos incapazes. Para salvar a sua vida, por mais que você se esforce, você precisa do sacrifício de Cristo. Você precisa reconhecer que foi Cristo que morreu por você. Numa situação como a situação que o Luciano e a Nilce estão passando, é uma situação que a gente precisa reconhecer total dependência de Deus. Porque ainda que tenha recurso, ainda que consiga viajar, ainda que consiga ver uma consulta com o melhor médico, ainda que consiga correr atrás do melhor, nós estamos todos dependendo de Deus nessa situação. Eu estou me preparando e encarando as responsabilidades que Deus tem para mim hoje? O que eu posso fazer para melhorar na minha responsabilidade diante das coisas que Deus tem me dado? Eu estou fugindo ou estou encarando leão e urso que aparecem na minha frente? As dificuldades que se apresentam a mim, eu encaro ou estou fugindo delas? Quando Satanás, o mundo, as adversidades se apresentam como um grande gigante, como se apresentou diante do exército de Israel no personagem de Golias. Você é uma pessoa que se dispõe a ser usada por Deus?
Quando a gente fala de um projeto como esse que a Kilma falou, você dispõe o seu coração e diz assim: Deus, eu vou encarar esse gigante. Dia 3 de novembro, nós temos um trabalho social lá no Mariana. Vamos levar os médicos, os enfermeiros, cabeleireiros, gente que vai dar cursinho. Você pode dar curso de pintura, de manicure, penteado, pode fazer um curso qualquer para oferecer para o povo lá. Vamos levar oferecer para aquela comunidade diversas coisas. Será que você se dispõe diante do Senhor a isso? Aí, cada vez que a gente se dispõe, a gente se expõe também. Se expõe a aparecer urso e leão. Mas a gente precisa encará-los também. Encarar essas dificuldades. E aí, encarando, quando vier o Golias, nós vamos estar mais confiantes. Porque foi Deus quem livrou Davi. E Davi tinha certeza disso. Davi tinha certeza no seu coração. Não é pela força do meu braço, como a Bíblia já nos ensina. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Eu estava lá apacentando, eu me dispus e estava lá trabalhando. Quando apareceu a adversidade, eu corri atrás, persegui e matei urso e leão. Mas eu sei que o Senhor estava comigo. O Senhor está contigo, querido. Luciano, eu sei, o Senhor está contigo. Vai, encara a dificuldade, encara a adversidade. Talvez você pense assim: mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Talvez tenham dificuldades maiores na frente, ou outras pessoas vão passar por dificuldade maior, e Deus quer te usar como uma ferramenta, como um instrumento de livramento para outras pessoas. A gente não entende tudo, e nem dá para fechar a ideia numa só sugestão, porque Deus pode fazer tanta coisa nesse meio. O que a gente pode fazer é se dispor, seja ir trabalhar e se preparar melhor, seja enfrentando as dificuldades, mesmo que elas se repitam e se repitam e se repitam, ou seja, enfrentando os grandes gigantes que apresentam a nossa vida. Tomara que você tenha essa disposição e pare para pensar no seu coração: Deus, eu não vou deixar que gigante nenhum, que urso, que leão nenhum me tire do meu trabalho, me tire da minha função. No caso de Davi, era apacentar as ovelhinhas lá do seu pai. No seu caso, é o quê? E como é que você tem agido diante do Senhor nessa situação? Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com o Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado das garras de leões, de ursos, de gigantes, e às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente nem sabe, e o Senhor, por misericórdia, nos livra. Pai, dá-nos a consciência de como povo do Senhor, que nós precisamos ter um bom testemunho. Que os adolescentes, os jovens que estão estudando, tenham um bom testemunho com o seu boletim, com o seu histórico escolar, com o seu comportamento diante dos seus amigos. Que os funcionários, Deus, tenham um bom testemunho da maneira como trata a sua empresa, da maneira como trata o seu emprego e os seus colegas. Que quem é empresário e que cuida de outras vidas aqui, Pai, possa fazê-lo como Davi fez com essas ovelhinhas. Não deixar que urso, que leão nenhum despedace os seus funcionários, Pai. E nós clamamos especialmente, Deus, porque temos dificuldades que são gigantescas contra a nossa vida, Pai. E nessas dificuldades, Deus, nós queremos apenas nos render diante do Senhor e falar assim: Deus, não deixe que dificuldade nenhuma seja maior que o Senhor e que o testemunho que o Senhor tem feito em nós, Pai. Que o Senhor continue demonstrando o teu poder e a tua ação, a atuação do teu poder em nós.
Que a mão do Senhor esteja estendida misericordiosamente sobre cada um de nós, Deus, para que possamos viver de maneira coerente com o Deus poderoso que nós temos, mas que o Senhor também nos capacite a entender o poder que o Senhor já nos deu nas mãos e que nós possamos enfrentar cada dificuldade, cada adversidade, e que o Senhor seja conosco, Pai. Assim como Saul orou por Davi, nós oramos por nós e clamamos que o Senhor seja conosco e que o Senhor nos ajude para a glória do Teu nome que nós oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos? Que nessa semana você possa pensar nesse texto, na hora que o urso, que o leão se apresentar para você, encare na habilidade que o Senhor tem te dado. Na hora que o Golias se apresentar, peça força para o Senhor e vá nessa força do Senhor. Mas não saia do campo, não. Encare diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui e que abre o coração e os ouvidos para receber a Tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um, Pai, fazendo-nos agir graciosamente, mas com ímpeto, com poder, com autoridade diante das adversidades. Que o amor de Deus, que nos atingiu, nos alcançou, nos cobre, possa ser também revelado por nós, quando surgirem adversidades que precisam ser tratadas com amor. E que a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.